Olá, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa aula 37 e o tema vai ser ângulos em polígonos convexos. Primeiro, vamos lembrar o que são polígonos convexos. Aqui eu coloquei alguns exemplos de polígonos convexos e aqui eu tenho um exemplo do que não é um polígono convexo. Quando que um polígono é convexo? Qualquer segmento de reta que possui extremidades em seu interior está totalmente contido no polígono. Como assim? Eu venho aqui dentro do polígono e coloco dois pontinhos. Em qualquer lugar, eu vou traçar uma reta, a reta tem que estar inteira, que liga esses dois pontinhos, ela tem que estar inteira dentro do polígono. E isso tem que acontecer em qualquer lugar do polígono, tá? Esse aqui é um polígono convexo. Esse daqui não é um polígono convexo. Por quê? O que aconteceu aqui, ó? Eu coloquei um pontinho aqui, na hora de eu unir essas duas extremidades, o que aconteceu? Saiu fora do polígono, tá? Então, nesse caso, ele não é convexo, certo? Aqui eu tenho alguns exemplos de polígonos convexos. A gente só vai trabalhar com polígonos convexos, não vamos trabalhar com polígonos não convexos, tá? Aqui eu tenho alguns exemplos. Isso aqui é um triângulo, um quadrilátero, isso aqui é um pentágono, isso aqui é um decágono, aqui eu tenho um hexágono, um heptágono, um octógono, tá? Lembrando que a gente nomeia os polígonos de acordo com a quantidade de número de lados que eles têm, certo? Então, esses são exemplos de polígonos convexos. Quaisquer dois pontinhos que eu coloque dentro deles, eu consigo uni-los, tá? Com um segmento de reta inteiro dentro do polígono, não vai sair fora igual aconteceu aqui. Bom, agora que nós lembramos o que são polígonos convexos, nós vamos falar sobre os ângulos internos deles. Nós já vimos anteriormente que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Qualquer triângulo, independente se ele é equilátero, se ele é escaleno, se ele é isósceles, a soma dos ângulos internos deles sempre vai ser 180 graus. A partir daí, a partir do triângulo, nós vamos começar a achar a soma dos ângulos internos de quaisquer outro polígono, contanto que ele seja convexo. Hoje, na aula de hoje, nós vamos falar dos quadriláteros, tá? E na próxima aula, nós vamos falar do restante dos polígonos. Bom, como que a gente sabe qual a soma dos ângulos internos de um quadrilátero? Aqui eu tenho um quadrilátero qualquer, tá? Lembrando que quadrilátero não é só quadrado, retângulo, losango. Quadrilátero é um polígono que tem 4 lados. É o quadrado, o retângulo são quadriláteros especiais aí, que tem as propriedades especiais deles. Mas qualquer polígono com 4 lados é um quadrilátero. Então, eu tenho um quadrilátero qualquer aqui e eu quero saber qual a soma dos ângulos internos de um quadrilátero qualquer. O que eu fiz? Peguei aqui, tracei uma diagonal. O que é diagonal? Ela vai de um vértice a outro que não seja consecutivo, tá? Então, ela vai um vértice até um vértice oposto, tracei uma diagonal. Quando eu tracei uma diagonal, o meu quadrilátero ficou dividido em dois triângulos. Isso acontece com qualquer quadrilátero. Se eu pegar um retângulo e dividir, passar uma diagonal, o que vai acontecer? Vai ficar dois triângulos. Então, daqui, qual a conclusão que a gente tira? Isso aqui é um triângulo, a soma dos ângulos internos dele é 180 graus. Isso aqui é um triângulo, a soma dos ângulos internos dele é 180 graus. Ou seja, para eu saber do quadrilátero inteiro, é só eu somar 180 mais 180, que vai dar 360. Como qualquer quadrilátero a gente consegue dividir em dois triângulos, qualquer que seja o quadrilátero convexo, a soma de seus ângulos internos sempre será 360 graus, independente de quem ele seja, tá? No caso do quadrado e do retângulo em especial, todos os ângulos deles são retos, todos são 90. E 90 vezes 4 dá 360 graus. Bom, só aqui para a gente entender, eu coloquei alguns exemplos. Ó. Primeiro exemplo, determine a medida do ângulo indicado. Então, aqui eu tenho um quadrilátero, né? Um polígono aí convexo com 4 lados. Tem algumas medidas, ó. Tem aqui 87 graus, 98 graus, 105 graus e eu quero descobrir o x. Como que eu faço para descobrir o x? Basta eu saber que fazendo a soma de todos os ângulos tem que dar 360 graus, porque é um quadrilátero convexo. Então, o que eu faço? X mais 87 mais 105 mais 98
igual a 360, a gente cai numa equação do primeiro grau. Como que a gente resolve uma equação do primeiro grau? Tudo que tem x no primeiro membro, o que não tem x no segundo membro, e sempre que a gente passa de um lado para o outro, tem que lembrar de trocar o sinal. Então, eu tenho aqui, ó, primeiro eu já fiz a soma aqui para facilitar. 87 mais 105 mais 98 deu 290. Então, x mais 290 é igual a 360. Esse 290 que é positivo, ele passa para o segundo membro negativo. Então, ficou x igual a 360 menos 290 e o x deu 70 graus. Se a gente quiser saber se está certo ou não, basta conferir, ó. Joga o 70 aqui, soma tudo e vê se deu 360 para saber se o cálculo está correto. Bom, aqui eu tenho um outro exemplo. Isso daqui é um polígono qualquer. Se eu pegar o polígono inteiro, todo ele não é convexo, tá? Porque, ó, se eu pegar um pontinho aqui, por exemplo, deixa eu desenhar para vocês entenderem. Se eu pegar um pontinho aqui, ó, um pontinho do lado de cá e um pontinho do lado de cá. Na hora que eu for unir essas extremidades aqui, ó, saiu fora do polígono. Então, esse polígono aqui não é convexo. Mas eu consigo usar as propriedades de polígono convexo para descobrir esse ângulo A aqui, que eu quero saber quem que é esse ângulo B. Como que eu consigo? Separando ele em dois polígonos. Eu posso contar que aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, isso aqui é um quadrilátero, isso aqui é um triângulo. Eles separadamente são dois polígonos convexos. Agora, se eu pegar ele como um todo, aí não seria um polígono convexo, tá? Por causa dessa propriedade aqui, que se eu for traçar aqui vai sair fora do polígono. Mas aí a gente vai usar eles separados e a gente consegue calcular os ângulos. Eu vou começar aqui pelo quadrilátero, por quê? Porque se eu começar pelo triângulo, eu tenho o A que é desconhecido e eu tenho o B que é desconhecido, eu não consigo chegar em lugar nenhum. Então, eu vou começar pelo quadrilátero, descubro quem é o A e depois eu vou para o triângulo e descubro quem é o B. Começando pelo quadrilátero, o que que eu sei? Que a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero sempre dá 360 graus. Então, o que que eu fiz aqui, ó? Tem fração, não tem problema. 3A sobre 2 mais 2A mais A sobre 2 mais A tem que dar 360 graus. Aqui, no caso, teria que achar MMC, porque tem fração. Mas antes de achar o MMC, eu resolvi somar essas duas frações aqui, já que o denominador delas é o mesmo, tá? Então, 3A mais A, 4A. Ficou 4A sobre 2. Aí, eu somei aqui onde não é fração, ó, 2A mais A deu 3A. Isso igual a 360. E aí, ficou bom, não vai precisar achar MMC, porque 4A dividido por 2 dá 2A. Não vai ficar em forma de fração, não tem necessidade de achar MMC. Então, ficou 2A mais 3A igual a 360. 5A igual a 360. Esse 5 que está multiplicando, ele passa dividindo. E 360 dividido por 5 dá 72 graus. Já descobri quem é o A. Agora, como eu sei que o A é 72 graus, eu consigo descobrir quem é o B. Por quê? Aqui eu tenho um triangulinho. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, sempre. Então, se eu fizer A mais B mais esse ângulo aqui, ó, né, que nós já vimos isso anteriormente, sempre que tem esse quadradinho com um pontinho dentro, isso aqui significa ângulo reto, tá? E o ângulo reto, ele vale 90 graus. Então, A mais B mais o 90 tem que dar 180. O A eu já descobri ali anteriormente, 72 graus. O B eu não sei, mais 90 igual a 180. 72 mais 90, 162. Aí eu pego esse 162, passo para o segundo membro com o sinal trocado. 180 menos 162 dá 18 graus. É o que eu falei para vocês. Quer saber se acertou? Volta lá e faz a soma. Dá para a gente conferir, ó, tá? 72 mais 18 dá 90, mais 90 dá 180. A mesma coisa aqui, eu poderia conferir também, né? Aqui, somar e ver se dá 360. Eu perguntei para vocês quem é o A e quem é o B. Mas eu poderia ter feito outra pergunta aqui. Eu poderia ter pedido para vocês especificarem quanto que vale cada ângulo desse quadrilátero, tá? Tem exercício que pede isso também. Ou seja,
Depois de achar o A, eu ainda tenho que saber quanto tem aqui, quanto tem aqui, quanto tem aqui e quanto tem aqui, tá? Então, aqui, ó, eu achei que o A é 72, eu já sei que aqui é 72, aqui eu teria que fazer 3 vezes 72 dividido por 2, 72 dividido por 2 dá 36, vezes 3 dá 108, então aqui é 72, aqui é 108, aqui seria 2 vezes 72, 144, aqui seria o 72 dividido por 2, 36, e aí eu consigo colocar ângulo por ângulo, ó, 72, 108, 144 e 36, tá? Então, tem exercícios que, além de pedir o valor da incógnita, que é o A ou o X, ele também vai pedir para vocês especificarem quanto que deu a medida de cada ângulo. Pessoal, outra coisa aqui, ó, esses dois ângulos aqui, a gente fala que eles são opostos pelo vértice. O que são ângulos opostos pelo vértice? Ó, esse vértice aqui do meio, ele serve tanto para o ângulo de cá quanto para o ângulo de cá. Eles têm o mesmo vértice, eles são opostos pelo vértice, tá? Então, eles têm a mesma medida. Esse exercício aqui, ele ainda especificou, ó, colocou azinho aqui, azinho aqui. Mas mesmo que não tivesse colocado esse azinho aqui, eu teria que saber que é 72, porque ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida, tá? E esses dois aqui são opostos pelo vértice. Eles têm o mesmo vértice, só que tá um para cada lado. Certo, pessoal? Bom, por hoje é isso, tá? Na próxima aula, nós vamos aprender como achar a soma dos ângulos internos de qualquer polígono convexo, né? Sempre usando o triângulo. O triângulo é a nossa base. O triângulo é 180, eu vou pegar a figura e vou ver em quantos triângulos eu consigo dividir. Igual eu fiz no quadrilátero, tá? Até a gente chegar numa formulinha que serve para qualquer um. Porque se eu tiver uma figura de 25 lados, eu vou ficar um tempão ali dividindo em triângulos e vai dar muito trabalho, tá? Então, a gente vai fazer até chegar numa formulinha que serve para resolver qualquer polígono, contanto que ele seja convexo. Tudo bem? Espero que vocês tenham conseguido acompanhar, espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam de fazer as atividades propostas pelo professor na apostila. Até mais, até a próxima aula.